Olá, Bianca, tudo bem com você? Hoje, segunda-feira, dia 22 do mês de novembro, nós vamos dar continuidade na nossa apostila de ciências na página 176. Nós vamos estudar sobre as jardineiras da floresta, sobre o maior mamífero terrestre brasileiro. Você conhece? É a anta. Na natureza, há animais que, sem saber, plantam árvores. Muitos deles comem frutos e engolem suas sementes inteiras, que depois são liberadas no meio das fezes. Ao caírem em um local com condições adequadas, as sementes podem germinar e novas plantinhas nascem. Várias espécies de aves e mamíferos, por exemplo, são dispersores de sementes. Isto é, as espalham pelo seu habitat quando fazem cocô. Quanto maior o bicho, maiores as sementes que ele consegue dispersar. E aqui no Brasil, nesse quesito, ninguém ganha das antas. As antas são os maiores mamíferos terrestres do nosso país, podendo medir até 2,5 metros de comprimento e pesar até 320 quilos. Elas podem ser encontradas em quase todo o Brasil, mas hoje são raras na maioria das regiões, pois já foram muito caçadas no passado e sua população diminuiu bastante. Não é à toa que estão ameaçadas de extinção. Então, as antas, elas comem vegetais, incluindo muitos frutos. Mais de 300 tipos diferentes já foram registrados como alimento das antas. E uma pesquisa recente de cientistas brasileiros, feita na Amazônia, comprovou que esses animais podem ajudar no reflorestamento de áreas desmatadas. Os cientistas viram que as antas não caminham apenas dentro da mata. Quando existe alguma área degradada por perto, elas acabam andando por lá também, onde até preferem fazer suas necessidades. E como o cocô das antas tem muita semente, onde antes não havia mato, no futuro pode existir uma floresta plantada por antas. Que legal, hein? Olha só. Então, nós aprendemos com esse texto que a anta é considerada o maior mamífero terrestre do nosso país. Pode medir até 2,5 metros de comprimento e pesar até 320 quilos. Então, como ela ingere muitas espécies de frutos, né? As sementes são eliminadas através das suas fezes. Então, dependendo do local onde ela faz cocô, aquela semente, se encontrar o solo favorável, ela vai germinar, uma nova planta vai surgir. Então, ela ajuda até a contribuir com o meio ambiente em áreas desmatadas, né? Então, qual é a importância da anta? E de outros animais que são frugívoros, que comem frutas para o meio ambiente. Os animais frugívoros, eles dispersam sementes pelo ambiente, ajudando na recuperação de áreas degradadas e também na manutenção de florestas, certo? Agora, na próxima página, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento dos mamíferos. A maioria dos mamíferos também apresenta outra característica comum. Os filhotes, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe até o momento do nascimento, ou seja, eles são vivíparos. O tempo em que o filhote se desenvolve e cresce dentro do corpo da mãe é chamado de período de gestação. Aqui nós temos uma cadela que está prenhe e a égua. Quer dizer que o filhotinho está sendo desenvolvido na barriga da cadela e na barriga da égua. Esse período que o filhotinho está sendo desenvolvido, está se desenvolvendo dentro da barriga da mãe, é chamado de período de gestação. Depois do nascimento do filhote, a fêmea produz leite que o amamentará até que possa ingerir alimentos sólidos. E como cada animal consegue isso com idade diferente, o período de amamentação varia de acordo com cada espécie. Então, os cãezinhos têm um período que a mãe amamenta até eles conseguirem comer sozinhos, né?
A égua também. Cada espécie de animal tem o seu período de amamentar os seus filhotes. Agora, os marsupiais. Quem são marsupiais? Há mamíferos que têm no corpo uma bolsa onde carregam seus filhotes depois de nascidos. Nessa bolsa, denominada marsúpio, o filhote fica protegido desde o nascimento, até estar suficientemente grande e independente para viver fora dela. O canguru, o coala e o gambá são exemplos de animais desse grupo, chamados marsupiais. Então, eles têm uma bolsa que é chamada de marsúpio, né? Quando o filhote nasce, o que eles fazem? Eles colocam o filhote nessa bolsinha, no marsúpio. Por isso que eles são chamados de marsupiais, né? Quem faz parte desse grupo? Canguru, coala e gambá. Nessa foto, canguru com seu filhote no marsúpio. Que legal, né? Uma bolsinha feita com o próprio corpo, onde o animal adulto coloca esse filhotinho na bolsa e o carrega, certo? Agora, na página 178, as fases do desenvolvimento humano. Assim como os animais têm a sua fase de desenvolvimento, nós também temos a nossa, né? O ser humano é um mamífero que inicia seu desenvolvimento dentro do corpo materno, né? Durante o período de gestação, que dura de 38 a 40 semanas. É o período que nós ficamos dentro da barriga da nossa mãe. É o tempo aproximadamente de 9 meses. Após esse período, ocorre o nascimento do bebê e inicia-se uma nova fase de desenvolvimento, a infância. Por volta dos 9 aos 12 anos de idade, inicia-se a puberdade, preparando o corpo para a reprodução. Então, nós temos aqui uma fase da nossa vida, a infância, e a outra é a puberdade. Na infância, quando nós somos crianças, a puberdade vem antes da adolescência. Na fase da puberdade, ocorrem muitas mudanças no corpo, como peso, altura, voz, crescimento de pelos, aparecimento de espinhas, o desenvolvimento das mamas nas meninas, entre outros. A vida adulta inicia-se por volta dos 21 anos de idade. Ao longo dessa etapa da vida, ocorre um envelhecimento lento e natural, ocorrendo mudanças na aparência e no funcionamento do corpo. É possível envelhecer com saúde alimentando-se bem e praticando atividades físicas regulares. Então aqui, puberdade é o período de transição da infância para a vida adulta, aqui a fase adulta e aqui a velhice. Na página 179, nós temos aqui um esquema para nós completarmos com as palavras que estão faltando. Invertebrados, herbívoros, vivíparos, vertebrados, onívoros, ovíparos, carnívoros, peixes, mamíferos, anfíbios, répteis e aves. Nós temos os animais que são o quê? Invertebrados e vertebrados. Vertebrados possuem coluna vertebral. E os animais podem ser classificados em peixes, que possuem o corpo coberto por escamas, anfíbios, possuem uma pele fina e úmida, répteis, possuem pele grossa e seca, as aves possuem corpo coberto por penas e os mamíferos possuem corpo coberto de pelos. E eles possuem diferentes tipos de hábitos alimentares, como os herbívoros, os onívoros e os carnívoros, de locomoção e também de desenvolvimento. Eles podem ser ovíparos e podem ser vivíparos, certo? Então, através desse esquema de palavras que nós acabamos de completar, nós aprendemos um pouco mais sobre os animais que nós já vínhamos estudando nas aulas anteriores. Então, os animais são invertebrados, aqueles que não têm coluna vertebral, vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral, e entre os vertebrados nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Segundo os hábitos alimentares, nós temos os animais herbívoros, onívoros e carnívoros. Os onívoros comem tanto
carne quanto outros animaizinhos. Os herbívoros só comem plantas, certo? E os carnívoros somente carne. E segundo o desenvolvimento, eles podem ser ovíparos, nascer a partir de ovos, e vivíparos, se desenvolverem dentro da barriga da mãe, certo?